Bom dia então a quem, ou boa tarde, a quem decidiu se juntar a nós em mais um destes webinars do Dia Aberto do IHMT. Tal como provavelmente vocês já saberão, estes webinars, para que possam vir a ser divulgados cientificamente por um público mais abrangente, estão a ser gravados. Oi, oi, oi. E a minha apresentação, eu chamo-me Ricardo Parreira, sou um dos virologistas do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e a mim cabe-me vir falar-vos um pouco sobre a Covid-19, falar-vos sobre a infecção que é causada por um vírus que provavelmente vocês já viram todos falar dele, que se chama SARS-CoV-2, e vão ouvir hoje um bocadinho mais, e sobre as estratégias que têm vindo a ser desenvolvidas para virmos a promover um desenvolvimento de imunidade através da vacinação. Oi, desculpem lá, mas isto parece que tem vontade própria. Ora bem, a primeira das ideias que eu vos queria transmitir e que vai ser recuperada um pouco mais tarde, quando nós estivermos a falar das plataformas de desenvolvimento das vacinas, é que de facto no que há o SARS-CoV-2 e no que há a Covid-19 diz respeito, tudo tem decorrido a uma velocidade provavelmente nunca antes vista até agora. O esforço científico que foi feito e tem vindo a ser mantido desde que os primeiros casos de uma pneumonia com características peculiares foram detectados na cidade de Wuhan, na China, em final de dezembro de 2019, até hoje tem sido impressionante. E neste primeiro slide eu quero chamar aqui apenas a vossa atenção para estas carinhas que estão espantadas com o facto de realmente num curtíssimo espaço de tempo ter sido possível, desde a detecção desses primeiros casos até, por exemplo, a obtenção de uma sequência do conhecimento total da identidade genética dos vírus que estavam na origem destas pneumonias atípicas, demorou apenas 2 semanas. E um mês e meio depois, já nós conhecíamos aqui representado do lado direito nesta figura alguns pormenores, bastantes pormenores, diria eu, das interações que têm que acontecer entre a superfície do vírus e a superfície das células que este vírus vai infectar para que essa infecção possa ocorrer. E de facto este nível de pormenor num espaço tão curto de tempo não era conhecido até então. Ora bem, o vírus, como está aqui descrito do lado esquerdo, veio a ser inicialmente apelidado de nCoV. CoV é a contração da palavra coronavírus, N a indicar novo, e 2019, porque era um novo coronavírus detectado pela primeira vez em 2019. Os estudos genéticos vieram a demonstrar que este nCoV, na realidade, era aparentado a um outro vírus que já se conhecia desde mais ou menos 2002 e que era causador de um síndrome respiratório agudo severo, que em inglês se contrai na designação de SARS, e por isso mesmo ele passou a ser designado como um novo coronavírus, o segundo coronavírus da linhagem SARS, daí o nome SARS-CoV-2, e a doença por ele causada a Covid-19, mais uma vez a contração de duas palavras em inglês que indicam uma doença causada por um coronavírus identificado pela primeira vez em 2019. Esta fotografia que eu vos mostro aqui do lado direito deste slide não é necessariamente uma fotografia, não é uma fotografia do SARS-CoV-2, é uma fotografia de um outro vírus do mesmo grupo, mas que representa com bastante pormenor aquilo que são as características dos grupos de vírus a que o SARS-CoV-2 onde se insere, que são genericamente chamados de coronavírus. E a razão pela qual se chamam coronavírus é que, se nós olharmos para esta imagem obtida por microscopia eletrónica, vemos aqui uma partícula viral a aproximar-se da superfície de uma célula, e este rendilhado que é aqui observado à superfície desta partícula viral, no interior da qual existe o material genético que contém aquilo que vai ser a informação necessária para que este vírus infecte novas células e estas produzam novos vírus, é aquilo que identifica na realidade este vírus. Portanto, este rendilhado que aqui está à superfície é semelhante, lembra-nos uma imagem quando, durante um eclipse total, os
escudo solar, esta auréola, esta coroa solar é aquilo que é posto em evidência quando a Lua passa imediatamente em frente ao Sol. Ora bem, quando nós com maior pormenor olhamos para um esquema que representa um coronavírus, aquilo que vemos, mais uma vez, é uma partícula viral mais ou menos esférica, e no interior desta partícula viral, outra vez, aquilo que é a informação genética aqui do vírus, aqui representada por esta linha, associada a estas bolinhas, que não são mais do que uma proteína que o vai proteger. E depois, à superfície, esta partícula viral é decorada aqui com uma série de proteínas, das quais eu quero destacar esta aqui bem evidente, que é designada a proteína que forma as espículas da superfície viral, e na realidade era aquela que no slide anterior era responsável pelo aquele rendilhado que nós vínhamos à superfície dos vírus. Esta proteína é representada sempre pela letra S, isto porque espícula em inglês diz spike, e a primeira letra de spike é um S, e esta proteína é muitíssimo importante porque ela vai ser responsável, ela vai ser o alvo, é o principal alvo do nosso sistema imunitário, portanto é ela, ou contra ela, que vão ser produzidos os anticorpos que nos vão eventualmente proteger da infecção, ou pelo menos dos sintomas mais graves associados à infecção por este vírus, mas por outro lado porque esta proteína é também importante para permitir que estes vírus entrem dentro das nossas células. Eu lembro aqueles que estão menos habituados às problemáticas do domínio do estudo dos vírus, que os vírus são parasitas intracelulares. Isto quer dizer que eles têm que entrar no interior das nossas células. Temos aqui a representação de uma partícula viral no exterior da célula, temos aqui uma célula com o seu citoplasma e o seu núcleo, com uma data de coisas a acontecer em que o resultado final desejado por parte do vírus é que esta célula produza novos vírus que vão dela sair e encontrar eventualmente novas células para infectar. O que deve ser destacado deste slide diz respeito a esta proteína, que está localizada, infelizmente para nós, à superfície de muitas das nossas células, quer no epitélio nasal, quer nos pulmões, intestino, rins, bexiga, fígado, cérebro, medulas, ósseo, muitas, e chama-se enzima conversora da angiotensina 2, e pouco importa o que é que ela faz, ela vai ser, no entanto, a porta de entrada destes vírus nas nossas células. Porque esta proteína existe em muitas das nossas células, o vírus vai poder aceder a vários tipos celulares, por isso mesmo provavelmente vai causar danos em vários tipos de tecidos, mas por outro lado a entrada destes vírus nestas células está acompanhada de um desaparecimento desta proteína à superfície destas células infectadas, e esta proteína é muito importante para regular uma série de processos biológicos que na sua ausência são provavelmente responsáveis, ou uma vez desregulados, são responsáveis pelo aparecimento de alguns dos sintomas associados à Covid-19 e que estão aqui representados ou indicados nesta caixa do lado esquerdo deste slide. Ora bem, a pergunta que se coloca é, afinal de contas, nós hoje em dia não podemos virar-nos para mais lado nenhum e ouvimos falar de coronavírus a todo instante, mas estes coronavírus, afinal, de onde é que vieram? Nós já os conhecíamos, estamos a detectá-los pela primeira vez, afinal, o que é que eles são? Bom, estes coronavírus são conhecidos desde há bastante tempo. Estes coronavírus são importantes não só para a saúde humana, mas para a saúde animal, e os diferentes tipos que são conhecidos são representados neste slide sobre diferentes cores. Portanto, aquilo que nós observamos aqui é uma estrutura tipo árvore, com aqui algumas bolsas a cores diferentes que indicam os diferentes géneros de coronavírus. E há os alfa, os beta, os delta e os gama coronavírus, sendo que, no caso dos humanos, nos temos preocupado com os alfa e os beta coronavírus, que são tipicamente os vírus que infectam os mamíferos, e dentro, quer dos alfa, quer dos beta coronavírus, vocês veem que há aqui alguns nomes destacados com uma letra um bocadinho maior, a negrito, a vermelho ou a preto,
e que indicam aqueles que infectam o homem. Ora bem, eu peço desculpa, mas o meu computador não há tecla nenhuma que ele não decida passar os slides à velocidade que quer. Eu vou chamar aos coronavírus que infectam o homem os maus da fita, ou os bad guys. Mas dentro dos coronavírus que infectam o homem, ou seja, dentro do grupo dos bad guys, existem os maus e os muito maus. Maus porque, obviamente, sendo patogénicos para o homem, são causadores de doença. Mas estes que eu aqui vos trago são representados ou são representantes de dois géneros, dos alfa e dos beta coronavírus, pouco importa, têm uma cara simpática na medida em que, com algumas raríssimas exceções, em que as infecções por estes vírus podem estar associadas a sintomatologia bastante grave, o que vai acontecer é que, na grande maioria dos casos, eles estão associados a constipações ou a manifestações do foro gastrointestinal. Contudo, existem os very bad guys, e estes very bad guys são aqueles que estão... Peço desculpa, mas isto não sei como controlar este assunto. Os very bad guys... O meu computador está possuído. Vamos lá ver se eu consigo passar um slide. Peço desculpa, mas ele não para. Talvez os meus colegas da informática me possam explicar por que razão é que ele não para neste slide, mas eu não consigo fazê-lo parar. Vamos lá ver se eu consigo passar. Vamos lá ver. Bom, ele decididamente não me deixa mostrar. Vamos lá ver o que é que eles dizem. Pois, os meus colegas da informática estão-me a sugerir aquilo que eu estou a tentar fazer, que é todas as hipóteses, passar com o rato, passar com o teclado, mas de facto ele não se fixa aqui nos very bad guys, provavelmente porque não quer. Vamos lá ver se eu... Vamos fazer uma coisa, é um bocadinho irregular, mas eu imagino que vocês ainda estejam a ver o ecrã. Eu vou tentar colocar a apresentação não em formato de diapositivo, mas ver se consigo ter um maior controle sobre a situação. Peço desculpa, mas estas coisas informáticas acontecem quando não deveriam acontecer, e o slide que eu vos queria mostrar era este. Neste slide temos 3 very bad guys. Os 3 coronavírus altamente patogénicos para o homem. O primeiro deles foi descoberto por volta do ano de 2012 e é o tal que causa síndrome respiratório agudo severo, ou foi o primeiro a ser reconhecido como causador de síndrome respiratório agudo severo, e foi o primeiro vírus do tipo SARS que veio a ser conhecido. É o que está representado do lado esquerdo deste slide. Todos eles são está aqui representado a meio. Todos eles são beta-coronavírus. Deste lado, representado como um dos beta-coronavírus mais patogénicos para o homem, temos um outro descoberto, não como está aqui escrito em 2002, mas descoberto por volta do ano 2012, as datas é que estão trocadas. É um beta-coronavírus que normalmente é associado a infecções que têm origem na Península Arábica. Como vê, está ele associado a uma taxa de mortalidade bastante elevada, e depois em 2019 viemos a descobrir o famoso SARS-CoV-2. Normalmente estes vírus estão associados a patologias do foro respiratório. Um deles, como o caso do MERS, dá origem também a manifestações do foro renal. O SARS-CoV-2 é o tal responsável pela Covid-19. E quando nós analisamos o real impacto destes vírus na saúde humana, o que nos apercebemos é que ele é bastante distinto. Apesar de todos serem patogénicos para o homem,
se olharmos para o que está aqui representado neste slide, em que o SARS-CoV é um vírus conhecido em 2002, ou descoberto por volta de 2002, que teve um impacto na saúde humana durante essencialmente um ano, em que infectou cerca de 8.000 pessoas e matou cerca de 770 em mais de 30 países pelo globo. O MERS bastante mais patogénico, contudo com uma dispersão bastante mais restrita, como nós podemos ver aqui, o maior número de casos, aqui sempre representados pela cor mais intensa, está associado aqui à Arábia Saudita. Tanto quando nós sabemos foram registados cerca de 2.500 casos com 900 mortes associadas, porém o que acontece é que o SARS-CoV-2 foi causador, ou foi capaz de causar pandemia. Eu retirei esta imagem de um site que faz o registro atualizado do número de infecções, do número de doses de vacina e do número de mortes associadas ao SARS-CoV-2, portanto à Covid-19, e o que nós vemos é que em pouco mais de um ano e meio, mais de 168 milhões e meio de pessoas foram infectadas e mais de 3 milhões e 500 mil pessoas já morreram. A imagem que nós temos aqui deste lado é subejamente, creio, conhecida de todos, é a situação portuguesa, com a evolução dos 3 picos, acima do número de variação do número de casos por dia, em baixo, no meio, a variação ou a evolução das mortes e estes decréscimos abruptos em associação ao aumento da taxa de vacinação. Se nos perguntarmos, mas afinal de contas, porque é que estas coisas acontecem? Como é que de vez em quando nós temos estes vírus a aparecerem, de onde é que eles aparecem, porque é que nós permitimos, ou em que circunstâncias é que estas situações são geradas? Bom, muito provavelmente estas situações são geradas, e embora a história da origem do SARS-CoV-2 não esteja ainda absolutamente clarificada, a verdade é que, na maior parte das vezes, estas situações têm estado associadas a fatores associados à atividade humana. Nesta fotografia composta, o que vocês, ou neste slide composto, o que vocês veem aqui é a minha tentativa de ilustrar a forma como a atividade humana pode perturbar a nossa interação com a natureza através da destruição de ecossistemas, através da promoção de alterações nos padrões climáticos, através do comércio e da caça, especialmente de animais exóticos que vivem em nichos ecológicos bastante restritos, como por exemplo as selvas primordiais, a existência de mercados ao ar livre, onde grandes números de animais são comercializados sem condições na proximidade de pessoas, ou então a intensificação da produção animal, e todas estas situações em conjunto, ou cada uma delas por si, podem contribuir para aquilo que é a oportunidade que nós vamos dando a alguns destes vírus de deixarem os seus ciclos naturais de manutenção, em que basicamente a ideia que eu quero transmitir é: nós temos aqui um animal, que é aqui um morcego, que é infectado por um vírus que é transmitido entre morcegos. Contudo, raramente ou dificilmente, e muito provavelmente porque este vírus está adaptado a viver com os morcegos, a utilizar os morcegos como propagadores destes vírus para que eles se possam manter na natureza. Portanto, os morcegos são os chamados hospedeiros naturais destes vírus. Quando estes vírus lhes é dada a possibilidade de mudarem de hospedeiro, normalmente isso ocorre muito raramente, numa situação semelhante àquilo que acontece, por exemplo, quando nós estamos a tentar atravessar um rio e temos que dar um salto maior do que a capacidade das nossas pernas. Contudo, se formos colocando umas pedritas no meio do rio, vamos dando uns saltos progressivos, vamos caminhando ao longo de todo o percurso e provavelmente chegamos sem uma grande dificuldade ao outro lado. E é essa estratégia que provavelmente estes vírus têm vindo a explorar, utilizando aquilo que nós chamamos de hospedeiros intermediários, ou seja, vão sendo utilizados outros animais cuja infecção vai permitir a estes vírus ultrapassar ou fazer este salto entre estas duas espécies, dos morcegos para os seres humanos, que não é muito favorecido
do ponto de vista biológico. Aquilo que nós sabemos é que, no caso destes coronavírus, muito provavelmente é isso que tem acontecido de forma repetida, quer no caso dos coronavírus pouco patogénicos para o homem, os tais bad guys do primeiro slide, quer os very bad guys do outro slide. E o que nós vemos aqui é que, se bem que alguns destes saltos através ou usando hospedeiros intermediários já foram relativamente bem caracterizados, a verdade é que noutros nós temos alguns pontos de interrogação, não somos capazes ainda de juntar todas as peças do puzzle que nos permitem perceber como é que eles saem dos seus reservatórios naturais, dos seus hospedeiros primários e atingem a espécie humana. Eu não quero assustar ninguém, mas trago aqui como informação para aqueles que sejam mais curiosos, há registros que começaram a surgir desde a semana passada que têm vindo a ser encontrados em pessoas hospitalizadas ou que foram hospitalizadas com pneumonia, novos coronavírus, muito parecidos com coronavírus ou com origem em coronavírus que são encontrados nos cães, nos gatos ou nos porcos, em países como o Haiti e a Malásia, o que quer dizer que nós, ao mantermos um contacto muito próximo, de facto, com estes reservatórios animais, estamos a dar a oportunidade a estes vírus de entrar em contacto com os seres humanos. E provavelmente um dia destes vamos ter mais uma surpresa, sendo que nem todas as pessoas infectadas são igualmente afetadas por estes coronavírus. Nós sabemos que, e aliás, uma das características que tem dificultado a nossa gestão da pandemia tem sido exatamente o facto de, contrariamente àquilo que são as infecções pelos coronavírus altamente patogénicos que nós conhecíamos antes do SARS-CoV-2, a verdade é que há um número não desprezável de pessoas infectadas que não desenvolve qualquer tipo de sintomatologia, sendo que nos outros a sintomatologia evolui desde situações pouco aparentes, em que praticamente a pessoa sabe que qualquer coisa está errada, mas não percebe exatamente o quê, muito provavelmente até nem associa uma possível infecção pelo SARS-CoV-2, até situações que nos levam ao hospital, a uma unidade de cuidados intensivos e, infelizmente, a um número muito exagerado de mortes até hoje. A verdade é que esta decisão enfim, não é uma mesma decisão, mas esta constatação de que algumas pessoas têm, de facto, sintomas numa abrangência bastante grande e há umas que nem têm sintomas de todo, depende da forma como o nosso sistema imunitário reage, interage, se manifesta em consequência de uma infecção pelo SARS-CoV-2. E neste slide, daqui do lado direito, do lado esquerdo, perdão, há aqui vários bonecos que tentam representar várias das células do nosso sistema imunitário que estão envolvidas numa qualquer resposta contra qualquer agente patogénico. Estas respostas podem ser iniciais e um bocadinho diferenciadas e que ocorrem da mesma forma, independentemente do agente patogénico que nos está a infectar, mas aqui do lado mais direito do slide temos aquilo que representa a chamada imunidade adaptativa, e esta imunidade adaptativa, da qual se destaca o papel dos linfócitos B e das células plasmáticas, no que ao SARS-CoV-2 diz respeito, implica a produção de anticorpos que são muitíssimo importantes na forma como o nosso sistema imunitário vai permitir, ou nos permite controlar a infecção por este vírus. Não só esta resposta ou esta imunidade adaptativa, contrariamente à imunidade inata, é uma resposta específica, mas ela também deixa uma memória. E esta memória é muitíssimo importante porque vai permitir que numa eventual segunda, terceira exposição ao mesmo agente patogénico, o nosso sistema imunitário possa reagir de uma forma mais rápida e, por outro lado, mais exuberante numa tentativa de controlar esse agente patogénico o mais rapidamente possível. Se os anticorpos contra o SARS-CoV
Dois, são muito importantes, é importante que eles sejam capazes de neutralizar o vírus, e isso é feito porque chamamos a vossa atenção para, se vocês se lembram, num dos primeiros slides, eu ter referido que uma das proteínas principais nesta palestra de hoje era a tal proteína, essa proteína da superfície. Essa proteína S é a tal que é responsável pela entrada do vírus, mas sendo também o principal alvo da produção destes anticorpos neutralizantes, ela vai ser ligada, vai associar, vai ser reconhecida por estes anticorpos vão decorar, vão, de certa forma, tapar, impedir esta proteína S de contactar o receptor, a proteína da superfície das nossas células que permitem estes vírus nelas entrarem, e nós temos uma entrada bloqueada. Ora bem, estes anticorpos neutralizantes podem ser desenvolvidos no decurso de uma infecção natural, podem ser administrados de forma terapêutica, se puder vir a ser utilizado, por exemplo, plasma ou soro de pessoas que já recuperaram de uma Covid-19 e nas quais existem estes anticorpos neutralizantes, ou podem ser desenvolvidos especificamente em função da vacinação. Ora bem, a vacinação para a Covid-19 segue, ou tem sido explorada todas as vertentes possíveis e imaginárias. Quando se pretende desenvolver uma vacina contra um agente viral, da realidade, do ponto de vista técnico, estão ao nosso dispor uma diversidade de plataformas diferentes, todas elas caracterizadas por vantagens, desvantagens, mais ou menos efeitos secundários, preço maior ou menor, uma tecnologia mais complicada, mais up-to-date, ou uma tecnologia mais clássica, mas que, de uma forma genérica, eu atrevo-me a classificar do lado direito do slide em 3 tipos de abordagens. Umas vacinas baseadas ou em vírus atenuados ou em vírus inativados, vacinas em que aquilo que nós usamos para educar, digamos assim, o nosso sistema imunitário a produzir os tais anticorpos neutralizantes contra a proteína S são proteínas, ou então as mais recentes vacinas genéticas, em que basicamente nós não estamos a educar o nosso sistema imunitário usando uma proteína contra a qual vão ser desenvolvidos anticorpos. Estamos a ir um bocadinho mais atrás, estamos a introduzir nas nossas células as instruções sob a forma de moléculas de DNA ou de RNA que permitem às nossas células produzir a proteína contra a qual depois o sistema imunitário vai, idealmente, desenvolver anticorpos. No caso do SARS-CoV-2, nós temos utilizado vários tipos de abordagens que exploram vários tipos de tecnologias, sendo que nem todas elas estão licenciadas em todos os países. Vocês veem aqui que neste slide eu deixo-vos aqui alguns nomes que de facto refletem que há vacinas a serem desenvolvidas e que cobrem todas as abordagens técnicas possíveis, sendo que, curiosamente, aquelas que mais rapidamente puderam vir a chegar a um licenciamento para serem disponibilizadas são as vacinas genéticas pela primeira vez na história da humanidade. Portanto, o que se pretende com uma vacina genética é não administrar uma proteína contra a qual se deseja que sejam produzidos anticorpos, mas sim administrar as instruções que as nossas células usam para poder eventualmente produzir esta proteína, contra a qual, isso sim, os efetores da resposta imunitária vão desenvolver ou vão produzir anticorpos. Estas vacinas genéticas que usam estas instruções, estas moléculas que são chamadas ácidos nucleicos e que permitem às células produzir estas proteínas, são as instruções que as células usam para produzir as proteínas, não são fáceis de introduzir nas nossas células,
E a tecnologia, ainda bem que evolui de forma realmente muito rápida, mas hoje em dia nós podemos veiculá-las, ou seja, introduzi-las nas nossas células usando dois tipos de abordagens distintas. Numa das vacinas, ou duas das vacinas, as famosas vacinas de RNA, este RNA foi levado para o interior nas nossas células, no interior de pequenas vesículas lipídicas que se chamam de nanopartículas. Portanto, mais uma vez, este RNA vai ensinar as nossas células a produzir a proteína que, uma vez apresentada ao sistema imunitário, vai permitir que sejam desenvolvidos anticorpos neutralizantes contra ela, ou então na vacina da AstraZeneca ou da Johnson Johnson e da Sputnik, desenvolvida na Rússia, o que está a ser utilizado para servir de veículo para estes moléculas de DNA que fazem chegar estas instruções para produzir proteína S ao interior das nossas células, é um vírus, é um adenovírus ou misturas de adenovírus, mas estes adenovírus não são patogénicos para o homem. Okay? Ora bem, porque isto é provavelmente uma dúvida que surge na cabeça de algumas das pessoas que possam estar a ver este webinar, eu só queria deixar claro que, em situação alguma, na abordagem que foi utilizada para produzir vacinas contra o SARS-CoV-2, ou na abordagem tradicional, foram saltados passos, foram usadas abordagens que fazem das vacinas que estão disponíveis menos seguras. Se vocês olharem para este slide, em que na parte de cima se descreve o desenvolvimento tradicional de uma vacina, que normalmente demora entre 10 a 15 anos, e o desenvolvimento das vacinas contra o SARS-CoV-2 para a Covid-19, em que foi possível obter vacinas licenciadas em menos de 1 ano e meio, vocês veem que as etapas são as mesmas, mas a forma como estas etapas se organizam temporalmente não são as mesmas. Inclusive, vocês veem que nesta situação de cima há aqui uma fase de ensaios clínicos que demora muito tempo, seguida de uma outra fase em que finalmente a vacina é produzida, mas no caso da Covid-19, não só as diferentes etapas dos ensaios clínicos, como a produção de vacina foi feita arriscadamente, numa sobreposição de etapas, e isto arriscadamente no sentido de, obviamente, podermos vir a produzir uma vacina que as diferentes etapas dos ensaios clínicos poderiam sugerir não ser eficaz, e nós tínhamos que deitar todo o trabalho e, enfim, todo o dinheiro, basicamente, que tinha sido investido à rua. Mas para deixar claro que nenhuma destas etapas foi feita sem serem garantidos todos os parâmetros de qualidade que asseguram a segurança daquilo que nós queremos como uma vacina, ou uma boa vacina. Portanto, quer para as vacinas de RNA, quer para as vacinas que usam vetores virais, quer para outras que estão ou em processo de licenciamento ou já licenciadas em alguns países, como as vacinas que utilizam proteínas purificadas ou o vírus intacto mas inativado, o objetivo é então a produção de anticorpos neutralizantes contra a proteína de superfície do SARS-CoV-2, que se pretende que venham a contribuir para atenuar os sintomas, em particular de doença grave, contribuir para diminuir as hospitalizações e diminuir, eventualmente, numa situação ideal, a transmissão. Eu vou aproximar-me do final do webinar, deixando aqui, contudo, uma mensagem. É que, biologicamente, os vírus do grupo a que pertence este SARS-CoV-2 têm uma característica que é, ao utilizarem as nossas células para que elas façam mais partículas virais, as células cometem uma série de erros esses que não são eliminados e que geram aquilo que nós conhecemos como as diferentes variantes dos diferentes vírus. Algumas destas variantes têm algumas diferenças nas suas proteínas da superfície
superfície, que é o que se pretende representar neste slide. Se nós tivermos aqui 4 partículas virais de SARS-CoV-2, vocês olharem para estas proteínas da superfície, estas proteínas das espículas, elas são diferentes umas das outras. Algumas delas vão permitir ao vírus interagir com a superfície das células, outras nem por isso. Mas o problema é que, em alguns casos, se há vírus que perdem a capacidade de se ligar à superfície das células, há, contudo, há variantes que vão sendo geradas espontaneamente e nós não conseguimos controlar este processo, que têm na sua superfície proteínas que podem causar-nos problemas na medida em que podem tornar o vírus mais transmissível, podem tornar o vírus mais virulento, ou seja, um vírus que, sendo patogénico, dá origem a doença mais grave, ou podem ter características tais que se tornam não são mais neutralizadas pelos anticorpos que eventualmente tenham vindo a ser ou foram desenvolvidos em consequência da vacinação. Este esquema é complicado, mas eu só quero chamar a vossa atenção para duas coisas. Vocês olharem aqui para baixo, isto tem uma escala temporal que indica 9 de dezembro de 2019 e por aí afora até abril de 2021. Cada uma destas bolinhas que vocês veem aqui identifica um vírus que foi estudado num qualquer laboratório de um qualquer país do mundo. E o que nós vemos é que, à medida que o tempo foi passando, desde dezembro de 2019 até ao presente, foram aparecendo cada vez mais vírus diferentes que tendem a agrupar-se em linhagens genéticas em que os vírus partilham características semelhantes entre si e que estão aqui agrupadas nestes esquemas pelas diferentes cores. Então o que é que nós vemos aqui? Vemos claramente agrupamentos de vírus que parecem partilhar uma mesma cor e que estão juntos num agrupamento. 4 destes agrupamentos formam aquilo que nós hoje em dia reconhecemos como as chamadas variantes do SARS-CoV-2 preocupantes. E preocupantes porquê? Porque se nós olharmos para as características genéticas destas variantes, o que nos apercebemos é que elas têm modificações no seu material genético que fazem com que na famosa proteína S, bem como noutras, mas o S é o que nos preocupa porque na realidade é aquilo que determina a entrada do vírus dentro da célula e a eficácia dos anticorpos neutralizantes. Estas modificações genéticas, como eu estava dizendo, são responsáveis pelo aparecimento nesta proteína S de alterações, de forma a que a proteína vai ganhando uma estrutura um bocadinho diferente ou características ligeiramente diferentes que lhe permitem, de facto, interagir, por exemplo, com a superfície celular de uma forma diferente e dar origem, eventualmente, às tais variantes mais patogénicas e ou mais transmissíveis e ou não neutralizáveis pelos anticorpos. 4 delas já nos estão a causar alguns problemas, são reconhecidas provavelmente por todos vocês como a estirpe inglesa, a estirpe do Brasil, da África do Sul e mais recentemente uma estirpe que tem vindo a dispersar-se pela Índia, mas a verdade é que nós vivemos num planeta em que, apesar de nos dias que correm nós nos deslocarmos muito menos do que nos deslocávamos antes de todo este problema, nós vivemos num mundo global. E por isso mesmo estes vírus vão viajando ao longo do espaço e ao longo do tempo. E aquilo que eu vos trago aqui são 4 mapas que indicam a intensidades de cor verde e ao longo de uma escala temporal desde abril de 2021, andando para trás até setembro de 2020, a distribuição das variantes inglesa, da África do Sul, brasileira e a variante indiana. Eu quero chamar a atenção que isso pode ser igualmente observado aqui em baixo, outra vez, num esquema em que diferentes variantes deste vírus são identificadas por cores distintas. E o que nós vemos aqui nesta escala temporal, que varia
outra vez entre o início do ano de 2020 e maio de 2021, é que algumas destas cores aparecem e desaparecem, o que quer dizer que algumas destas variantes, em alguns períodos, vão se tornando dominantes e depois desaparecem ou não, sendo que aquilo que nós estamos a observar no último ano ou nos últimos meses é, de facto, um aumento da dispersão desta variante inglesa que, inclusive, no que a Portugal diz respeito, nos últimos meses se tornou de facto uma estirpe dominante, e o que nós estamos aqui a ver é preocupante, é o aumento da incidência desta variante indiana, que tem algumas características que a tornam de facto uma variante preocupante. Eu vou terminar deixando aqui alguns alertas ou umas últimas mensagens. A mensagem de esperança é que as vacinas que estão disponíveis, apesar de poderem não ter todas a mesma eficácia contra todas as variantes virais, e em particular contra estas variantes preocupantes, a verdade é que todas elas têm a capacidade de, pelo menos de forma parcial, controlar a doença provocada por estas variantes de SARS-CoV-2. Algumas permitem, inclusive, controlar a transmissão do vírus, que foi uma coisa que não se sabia inicialmente se as vacinas eram capazes de fazer ou não, porque estas vacinas, as suas características, são vacinas essencialmente dirigidas para o controle dos sintomas, e não, portanto, controle da doença e não necessariamente para o controle da infecção. Não é, ou não sendo possível, nós controlarmos o aparecimento destas variantes que podem ser preocupantes, porque a sua geração é um processo biológico natural, é absolutamente imperial que nós diminuamos o número de pessoas infectadas. Cada um de nós que venha a ser infectado por este vírus é um potencial laboratório natural de novas variantes. E nós somos muitos milhões de pessoas infectadas por este vírus, por isso é muitíssimo importante diminuir o número de pessoas infectadas. Isso vai sendo feito paulatinamente à custa da vacinação, mas é absolutamente imprescindível que nós mantenhamos um respeito pelas regras que são definidas pelas agências de saúde e que incluem o afastamento social, o respeito pelas regras de etiqueta respiratória, limpeza das superfícies, a lavagem contínua das mãos, enfim, todas aquelas mensagens que nós temos vindo a ouvir nos últimos tempos, enfim, no último ano e meio, mas que são muitíssimo importantes, porque só este esforço conjunto é que nos vai permitir, tanto quanto possível, num futuro próximo, voltar à normalidade. Já não sabe bem o que é que normalidade vai querer dizer nos próximos anos, e recuperar um bocadinho dessa normalidade que tínhamos antes desta pandemia. Prontos, eu peço desculpa pela... eu dou por terminado o webinar. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção. Estou disponível para questões. Eu já vi que há algumas questões que eu vou tentar responder. Não temos muito tempo. Eu de qualquer forma, o meu e-mail é muito fácil. Vocês encontram-me como Ricardo no ihmt.nl.pt, portanto, se eventualmente vocês quiserem me questionar diretamente por e-mail, eu, dentro da minha disponibilidade, terei todo o prazer em falar convosco. Vamos lá ver aqui, interromper o compartilhamento e tentar responder aqui a algumas perguntas. Vamos lá ver então. Entre os vírus, qual é o mais frequente e mais fatal em Lisboa?
Olha, há aqui alguém que me está a perguntar sobre qual é o vírus que é mais fatal em Lisboa e qual tem sido a evolução prognóstica da situação da pandemia em Lisboa até à data. Olha, o vírus mais problemático em Lisboa, eu não lhes sei dizer exatamente qual é. Eu penso que aquele que é o dominante, na realidade, é a variante inglesa, que se tornou a variante mais difundida. Não creio que ela, ou que a ela esteja associada uma maior virulência, mas de facto é uma mosquito que aparentemente se transmite de forma mais rápida, com uma maior eficiência, e isso contribuiu claramente para fazer com que ela num curto espaço de tempo se tivesse tornado na estirpe dominante. Tanto quanto nós sabemos, as vacinas são pelo menos parcialmente eficazes, portanto a eficácia varia consoante a vacina que é utilizada. Agora, como é que tem evoluído a situação pandémica em Lisboa? A situação pandémica em Lisboa tem dias, diríamos assim. Ontem houve uma reunião do Conselho de Ministros e estamos no limite daquilo que é o aceitável. As regras de desconfinamento, pronto, promovem sempre, obviamente, um maior contacto entre as pessoas, e isso é inevitável que haja um aumento do número de casos. Lisboa é a capital, tem muita gente, as pessoas cruzam-se repetidamente, diariamente, em todos os locais, e pronto, se calhar nem todos nós respeitamos as regras, como eu vinha dizendo, que são muitíssimo importantes que sejam respeitadas, e isso tem contribuído para que em Lisboa em particular tenha havido nos últimos dias um aumento do número de casos. Esperemos que a situação evolua favoravelmente, porque em paralelo com isto está a acontecer uma campanha de vacinação. A partir de hoje é possível inclusive fazer autoagendamento das pessoas com mais de 50 anos. Eu já fiz o meu agendamento hoje, tenho 51, portanto obviamente que a tendência será para cada vez um controle mais eficaz da infecção. Sou professora do agrupamento Guimarães, gostava de agradecer. Gostaríamos de ter a possibilidade de ter acesso a esta informação do PowerPoint. Sim, eu vou só corrigir um erro que detetei nas datas dos 2 vídeos que eu troquei. Eu vou disponibilizar o PowerPoint. Não sei exatamente como eventualmente fazer chegar o PowerPoint até vós, mas havemos de arranjar uma maneira, e provavelmente a maneira mais fácil é me contactarem. Eu verificarei com o nosso gabinete de comunicação como é que isso pode agilizar-se, mas sim, não há problema nenhum que eu disponibilize, que eu disponibilize. Têm sido reportados óbitos em vídeos imunizados a segunda dose. Quais são os fatores? Não sei. Não, vamos lá ver. Em algumas pessoas, de facto, nem uma segunda dose de vacina parece ser suficiente para impedir a infecção. Isto pode ser explicado de várias maneiras, e eu não tenho uma explicação muito óbvia. Ou essas pessoas estão a produzir anticorpos que não neutralizam as variantes que infectam secundariamente, ou estão a acontecer outro tipo de fenómenos que têm a ver com desregulações da resposta imune em consequência da infecção. Agora, também é preciso que nós tenhamos em consciência uma coisa. Estes casos, obviamente, são importantes de serem estudados, mas são casos raros. O importante é nós percebermos, da mesma forma como muitos se calhar estão preocupados com a segurança das vacinas do tipo da AstraZeneca, ou a vacina da Johnson, que tem a elas aparentemente associado um risco diminuto, mas não negligenciável, dos aparecimentos dos coágulos, sobretudo nas senhoras com menos de 60 anos. Nós estamos a falar de um risco que deve ser considerado, obviamente, mas tem que ser colocado num contexto próprio. Há várias outras situações que fazem parte da nossa vida normal,
como uma gravidez, no caso das senhoras, ou a toma da pílula, uma viagem de avião, e já para não falar de uma infecção pelo próprio SARS-CoV-2, que aumentam brutalmente o risco destes coágulos a um valor muito acima daquele que é o risco das vacinas. Agora, de facto, estas intervenções, estas vacinas não são totalmente desprovidas de alguns efeitos secundários. Neste caso, eu não sei explicar como é que estas pessoas são infectadas secundariamente ou por que razão desenvolvem manifestações tão óbvias do ponto de vista clínico. Também devo acrescentar, não sou médico, portanto também não gostaria de meter por aí fora. Eu acho que não, curiosamente, não há aqui nenhuma resposta que exija. Pronto. Deixa-me cá ver então se existe para aqui mais alguma coisa que eu possa responder. Não, eu acho que não. Não, eu acho que não. Pronto. Nós ainda temos uns 8 minutos, não sei, ainda ainda estão bastantes pessoas ligadas, mas não sei se não houver. Eu não sei se respondi a todas, a maior parte dos comentários, pronto, são para agradecer, e eu é que agradeço vocês terem estado presentes, e peço desculpa pela loucura com o meu PowerPoint inicial, mas pronto, deu para felizmente controlar. Eu, de qualquer forma, estou, como eu vos digo, disponível para responder às questões que vocês venham a ter, eventualmente, quando virem isto com mais calma, e vou então verificar com o gabinete lá do IHMT, o gabinete de comunicação, a forma mais ágil de disponibilizar este material. Também posso disponibilizar, obviamente, o material de base que me serviu de apoio para a preparação deste webinar. Se não houver mais questões, se calhar podíamos ficar por aqui, acabávamos um pouco mais cedo, e dava tempo para as pessoas que eventualmente estão interessadas em participar no próximo webinar, de descansarem um pouco, de tomarem um cafezinho e de apanharem um bocadinho de ar. Muito obrigado outra vez a todos aqueles que decidiram juntar-se aqui nesta sessão dos webinars do IHMT. Foi um prazer ter estado convosco. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa, e até breve, até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos então.